O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Robinson, obrigado pela acolhida novamente, né? Agradeço pelo tempo também que estive aqui na paróquia, que foi acolhido pelo Senhor, me ajudou, me orientou muito naquele período da filosofia final, né? Onde eu passava para a teologia. Então agradeço o carinho e os momentos que tivemos de partilha juntos nesta paróquia aqui também. Caríssimos irmãos e irmãs, paróquia São José Maruípe, minha primeira paróquia de estágio pastoral, então fica no coração da gente, né, enquanto seminarista. Hoje, permitam-me fazer essa partilha da palavra com vocês, a reflexão, nesta festa do batismo do Senhor. É interessante notarmos que a primeira leitura fala de um servo do Senhor misterioso, em que já desde o ano 30, né, o primeiro século, os primeiros cristãos já também associaram a pessoa de Jesus Cristo, dizendo que os sofrimentos deste servo, que ouvimos na primeira leitura, é a pessoa de Jesus Cristo, que vai sofrer, que vai ter amarguras, vai morrer, e ele é associado à pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Jesus realiza esse ato de salvação por cada um de nós. Ouvimos na segunda leitura o relato de que o batismo, a salvação, não é para um grupo exclusivo, mesmo que Jesus tenha vindo num local específico, para um povo específico, tendo eleito um povo específico. Mas este povo não é somente os judeus, são todos aqueles que acolhem a palavra de Jesus, acolhem a palavra de Deus e pelo batismo convertem o seu coração e transformados se tornam um povo novo no Senhor. E no Evangelho escutamos também, né, isso em resumo, o batismo do Senhor, em que eu gostaria de notar duas coisas importantes. Jesus é dito pelo Pai que é o Filho bem-amado, ele é amado pelo Pai. E Jesus rezava enquanto, no momento ali do batismo. Padre, às vezes nós não nos sentimos amados por Deus. E isso, eu falei numa reflexão pela manhã, que é uma coisa que vem vindo do século XIX, XX, XXI, né? Está entrando na nossa vida, entrou no nosso coração, está entrando na nossa casa, nas nossas casas, de não nos sentirmos amados por Deus ou de que Deus está distante. E esta palavra de hoje traz um alento e até uma esperança para este ano santo, de dizer que também nós, filhos adotivos de Deus, pela pessoa de Jesus Cristo, somos amados por Deus. Se Jesus foi amado e pela morte e ressurreição dele, ele restaurou e resgatou a nossa vida, nós também somos amados por Deus. Quando Deus olhou para Jesus e parando sobre ele o próprio Espírito, disse que ele é amado, ele olhou para cada um de nós, cada um que foi batizado nas águas, transformado a sua vida, e ele diz também para cada um de nós: nós somos amados por Deus. E para isso, meus irmãos, precisamos ter uma atitude importante. Não são com gritarias, coisas espetaculosas, ou fantasias e devaneios que amamos a Deus, ou percebemos, ou nos deixamos amar por Deus. É interessante que, para amar a Deus, ou nos sentirmos amados por Deus, é necessário intimidade com Ele.
e perceberam que Jesus rezava enquanto era batizado por João Batista, a testemunha a quem Jesus vai, para dar testemunho também do próprio Deus, é João Batista, é alguém. Nós fazemos isso também no batismo, né? Nossos pais nos levam enquanto criança, alguns já foram adultos batizados, mas de modo geral os pais buscam na igreja e dão testemunho para os seus filhos, para que eles sejam batizados. E depois nós crescemos e damos o nosso próprio testemunho deste aprendizado que temos ao longo da vida para as demais pessoas, para outros cristãos, outros que virão a nascer. Então, Jesus foi alguém que deu testemunho do Pai, não por uma necessidade, porque se Ele quisesse, Ele poderia fazer tudo porque Ele tem poder. Mas Ele quis calmamente mostrar que na igreja é necessário que o testemunho do próprio Deus seja difundido para todos, não seja ato ou exclusividade de apenas alguns. Não é exclusividade de um ou outro manter ou reter a ação do Espírito. Assim que eu recebo esse Espírito de Deus, é necessário que eu aprenda a espalhá-lo, a difundi-lo, divulgar o Espírito. Aprenda educadamente ou pedagogicamente, como Deus faz, a mostrar a aparência, a face do próprio Deus a todos, ao mundo. E ouvimos isso na segunda leitura. Não é exclusividade de alguns que Deus veio salvar, mas é para todos. E para isso precisamos ter um coração aberto, que ouve a palavra de Deus, coloca ela no coração e aprende a testemunhar Jesus Cristo para o mundo. Jesus, então, indo a João Batista, ele realiza não por necessidade. Jesus, sendo Deus, não tem necessidade, mas ele também não age com todo o poder que ele tem. Não, também por necessidade ele não age, mas para nos educar e dizer que não são por coisas grandiosas que se chega ao Pai, mas por um coração simples, pequeno, humilde, assim como é a ação do próprio Espírito que ouvimos no Evangelho. O Espírito Santo de Deus desceu de forma visível, visivelmente. Quem estava ali nas águas do Jordão batizando deve ter visto uma pomba, e esta pomba era o próprio Espírito Santo. E o sinal em que se abria o céu sobre aquele lugar, aquelas pessoas, é para dizer que Deus não está oculto, Deus não está escondido, Deus não está morto, como alguns gostam de dizer. Aonde está Deus, né, nas situações mais difíceis da vida? Muitos de nós nos questionamos, onde está Deus nessa situação da minha vida? Ou cadê Deus para realizar uma graça, uma bênção, me dar aquilo que eu preciso? Porque é assim que tratamos a Deus. Como moeda de troca, a minha oração eu elevo a Deus para ganhar algo. Não é assim que se realiza algo. Mas com um coração simples, pequeno, se achega até Deus, porque Deus já está no meio de nós. Celebramos recentemente o Natal, a encarnação do Filho de Deus, Deus que inicia em Jesus Cristo um projeto de vida nova e de transformação para cada um de nós, e devemos fazer algo em troca. Achegarmos-nos a Deus, dar uma resposta generosa, como o sim de Nossa Senhora, um sim generoso, um sim abundante, acolhedor, simples. E esse sim é para a vida inteira, porque a partir do momento que eu abraço o projeto de Deus, abraço o projeto do Pai, a minha vida tem que ser transformada, mas não por atitudes espetaculosas. Os cristãos são conhecidos como pessoas da palavra e pessoas simples. Nenhum de nós deve refletir uma grandiosidade maior do que a do Pai. Mas uma coisa importante que eu gosto de notar quando acontece nesses evangelhos: Jesus Cristo disse que faríamos coisas maiores do que Ele fez. Mas como faremos isso? Por nós mesmos, nossas próprias mãos, nossos próprios atos, nossa própria atitude moral e ética? Não. É pela ação do Espírito Santo de Deus, pelo qual fomos batizados no Espírito e no fogo. Lembremos-nos sempre disso. No dia de Pentecostes, com a ressurreição, nós fomos batizados no Espírito Santo e no fogo. Então, estas águas em que Jesus foi batizado, estas águas foram santificadas para transformar e para sacramentar aquilo que é a porta de entrada de novo para nós, para o reino de Deus.
Então é uma esperança, Padre, eu acredito que fica importante para cada um de nós notarmos isso, que neste ano santo da esperança, o reino dos céus se abriu novamente para cada um de nós. E devemos buscar com mais afinco, buscar com mais ansiedade, uma boa ansiedade, né? Com mais ardor no coração, como o próprio fogo do Espírito, querer estar junto de Deus, querer estar no céu, e não realizar atitudes que me afastam de Deus, ou atitudes que me colocam em distância do projeto do Pai. Jesus foi obediente, Jesus foi silencioso, mas Jesus agiu com poder, um poder imenso e que Ele deu para cada um de nós, dizendo: vocês também podem realizar, vocês também podem fazer todas as coisas, vocês também podem transformar o mundo. Deus quer, portanto, que nós hajamos no mundo, nós tenhamos participação na sua obra de criação, nós também sejamos pessoas de atitude. Não esperemos que as coisas caiam do céu, porque não é assim que se faz. O reino de Deus que deve ser construído e vivenciado já aqui e agora, porque se eu não vivencio aqui, quando eu chegar na frente de Deus, o que eu terei para oferecer? O que eu terei realizado? Qual é a minha vida de cristão batizado que terá sido frutificada? Quais os atos de bondade? Porque Jesus realizou e fez o bem. Passou pela terra fazendo o bem, curou os doentes, expulsou os demônios. Tudo isso, aqueles que são batizados podem realizar a partir do momento em que concretizamos Jesus Cristo, Salvador do mundo, no meio de nós. Estamos nas igrejas, não é, Padre? Cada um de nós tentando fazer ou realizar este ato, fazer com que Jesus Cristo permaneça no meio de nós, tanto através da Eucaristia celebrada, tanto nessa comunidade reunida, que pelo seu sacramento reflete a luz do próprio Cristo nascido no meio de nós. Portanto, irmãos e irmãs, temos esta consciência de que o nosso batismo não é algo recebido somente por questões sociais, prática social. Algumas equipes de batismo podem até atestar isso para nós, né? Às vezes as pessoas procuram as igrejas para batizar, simplesmente para tirar foto, ter um bolo bonito, e não significa nada o batismo realizado da criança ou da própria pessoa. Mas é importante que a água que realizou o batismo de Cristo, ela transforma, ela é santificada, por isso é tornada sacramento que modifica, transforma totalmente a minha vida e me faz coloca a minha vida de novo nos braços de Deus. Portanto, sejamos pessoas renovadas, transformadas no amor de Deus e, sobretudo, tendo esperança de que o céu já é nosso. O céu já é nosso. Deus deu essa oportunidade para cada um de nós e precisamos, portanto, vivenciá-lo, tanto em atitudes boas, mas lembrando-nos muito bem o que é e o que significa o batismo para mim. O que Deus realizou em Jesus Cristo nesse batismo para mim. O que é importante para que eu me transforme ou que eu faça de diferente para este batismo ser concretizado na minha vida. Porque ainda que muitas coisas eu não consegui alcançar, o que graças e bênçãos, às vezes, que a gente tanto implora aos sacerdotes ou aos diáconos: venha na minha casa, abençoa a minha casa, me dá a bênção aqui, Padre, abençoa esse objeto. Por que parece, muitas vezes, que nada se foi concretizado, nada se realizou? É necessário, portanto, que vivenciemos o batismo que nós recebemos, que foi elevado por Cristo à dignidade de sacramento também. Vivenciemos este batismo de uma forma nova, como novo povo de Deus, de uma forma renovada, e de coração, sobretudo, aberto, humilde e simples, sereno, para que a ação do próprio Deus possa se concretizar e realizar no meio de nós. Assim o reino de Deus já se faz presente, já o vivenciamos de forma plena, realizando, como eu disse, as práticas no mundo, na sociedade de transformação, tanto no meio ambiente, tanto na nossa vida de família, tanto na sociedade como um todo, tanto na igreja. Tentamos vivenciar práticas batismais que renovem o nosso ser e renovem a nossa vida no próprio Jesus.